Ai, o que eu falo sobre o Ben 10, não é mesmo? Simplesmente uma das séries mais influentes da Cartoon Network. E não só influente, muito importante pra minha vida. Porque, acredite ou não, na minha infância eu era simplesmente viciado em Ben 10. A nível de ter brinquedo, DVD, pôster e os cacete. Quem ele é? Quem é você? Você acha que a pistoleira da sua mãe transa... Porque eu garanto pra vocês, lá pros meus 8 anos, se você me perguntasse o nome de qualquer T do Ben 10... Bolo. eu saberia responder na hora. E, sinceramente, eu acho isso totalmente entendível pela minha parte. Porque, bem, o que falar pra uma criança exatamente sobre uma série de um moleque que simplesmente vira desalienígenas que são simplesmente tirados pra um cacete? Pô, é amor à primeira vista, cara. E eu de verdade tava procurando uma desculpa perfeita pra falar de beleza aqui no canal. Mas, infelizmente, o canal é sobre os jogos. Eu parei pra pensar uma coisa. Na minha infância, quando eu fosse jogar videogame, por eu gostar muito dessa franquia, eu provavelmente, uma hora ou outra, acabaria tombando com... publicado pela D3 Plus e foi lançado no ano de 2007, eu simplesmente preciso dispensar qualquer tipo de apresentação sobre esse jogo, porque praticamente todo mundo que tá aqui nesse vídeo ou conhece ou principalmente já jogou Ben 10 Protector of Earth, o tão famoso Ben 10 do PlayStation 2. Então, sim, agora eu tenho uma desculpa perfeita pra falar sobre esse desenho aqui no canal. E também sobre um dos jogos mais nostálgicos do PlayStation 2. Nostálgico principalmente pra mim, que era simplesmente viciada totalmente desse jogo quando eu era criança. Bem, vamos falar hoje sobre... o jogo se inicia com o mosquito do Vilgax sugando o Minitrix bem... e de qualquer jeito você já sabe como isso funciona. Toda a mídia diferente de Ben 10 que não seja o desenho sempre começa desse jeito. É o Minitrix dando pau e por isso Ben vai ter que resolver isso durante a obra inteira. E de início de gameplay, assim que você iniciar o jogo, você vai perceber uma coisa. Bom, além do menu extremamente nostálgico, você também vai perceber que os gráficos do jogo são extremamente bonitos. Mesmo hoje em dia, todo esse estilo cel shading dele acabou por envelhecer extremamente bem e acabou fazendo que o jogo, mesmo hoje em dia, continue extremamente charmoso e lindo. Todos esses cenários, inimigos, os ETs, efeitos, tudo no jogo remete ao desenho. É como se você estivesse jogando o próprio desenho de Ben 10 mesmo no seu console. Sinceramente, isso é extremamente incrível. E digo mais, eu acho que entre todos os jogos que já saíram de Ben 10, incluindo os novos do PlayStation 4, eu acho que esse daqui é o mais bonito como um todo. Mesmo pra hoje em dia, inclusive. Já que o robozinho do Vilgax acabou sugando o Minitrix, bem, a gente só tem 2 aliens por enquanto. Eles são o Chamas e o Quatro Braços, e o que eu posso falar sobre eles exatamente... o Chama é um alien até que bastante legal aqui no jogo. Eu diria que é o meu favorito e sinceramente ele fica extremamente OP enquanto o jogo progride. Basicamente, parte dos ataques dele vão ser focados principalmente na velocidade e também dano em área. O dano extra que ele vai causar que vai ser prolongado por conta do fogo. Além dele, temos o Quatro Braços, no qual vai ser o alien meio que tanque do jogo. E que parte dos ataques dele são focados em força bruta, mas também atingem uma boa área, tornando ele bastante útil. No geral, além do combate, o jogo também vai escolher esses astros para outras mecânicas em relação à exploração. Seja o Quatro Braços, que vai poder carregar caixas e coisas pesadas, e o Chamas, que pode apagar fogos ou incêndios para você conseguir passar pelo caminho. No geral, uma boa utilização de aliens que são simplesmente incríveis no desenho. Tanto o Chama quanto o Quatro Braços, desde o início de tudo, são parte dos meus aliens favoritos de todo o Ben 10 no geral. Não pode ser tanto calo! Sinceramente, o jeito que são tratados no jogo sempre me deixa com uma vontade absurda de jogar com eles. Tipo, como não amar aliens que tem cenas tipo essas? Junto a isso, você vai ter a mecânica dos especiais. Basicamente, sempre que você derrota algum inimigo, ele vai dropar uma energiazinha amarela. E sempre que você encher essa barrazinha que tá aqui perto da sua vida, você vai conseguir desbloquear algum especial que vai ser sempre utilizado com alguma mecânica de combo. Para alguns aliens é um pouco inútil e para outros é simplesmente algo extremamente quebrado. É o que acaba fazendo o combate do jogo valer muito, mas muito a pena mesmo. No geral, a gameplay do jogo, bastante inspirada por God of War e jogos hack and slash da época, é extremamente boa. Mesmo sendo bastante simples em certos aspectos, todo o ciclo de gameplay é extremamente viciante e, sinceramente, sempre que eu pegava pra jogar esse jogo, eu não conseguia parar. Ela é extremamente viciante no jeito que faz a gameplay. Junto a isso, você vai ter alguns inimigozinhos durante toda a primeira missão. O que, sinceramente, o que falar sobre eles são basicamente parte dos robôs que você vai ver no desenho. Com um moveset bastante simples e, sinceramente, nem tem muito que eu possa falar sobre eles, além de... é um ok sim.
Tirando os robôs que ficam atirando de longe. Meu Deus do céu, que inimigo insuportável do caramba. Se eu pudesse, eu acabava com todos da equipe que tiveram a ideia mínima de fazer esse inimigo. Primeiras boss fight do jogo. Meu Deus, que coisa nostálgica. Eu sei, ela até que bem simples. Mecânicas bastante basiconas de esperar o inimigo atacar, então contra-atacar com parte da hitbox dele que fica aparecendo na tela. Beleza. Mas que se dane, porque ele é extremamente nostálgico. Sinceramente, é uma ótima primeira boss fight para ter nesse tipo de jogo. Além de explorar bem parte das mecânicas, ela simplesmente introduz um dos conceitos mais da hora desse jogo, que são as Quick Time Events, que são claramente retiradas de God of War, mas que aqui, meu Deus do céu, é extremamente bom de se fazer. É algo extremamente cinematográfico e sempre que acontece te anima bastante. Além disso, quem não se lembra do macetezão do 4 braços de você ficar jogando pedra de longe? Sinceramente, eu me achava um gênio por ter descoberto que os ataques de pedra do 4 braços no início do jogo dão um dano absurdo. Mas, bem, simplesmente essa finalização de boss fight aqui. Com isso, você vai para a fase dos Cavaleiros Eternos, apresentar a informação extremamente iradiante do XLR8. E bom que falar sobre as transformações de Ben 10 no geral. Os Ben 10 clássicos eram algo extremamente bonitos mesmo. Sinceramente, eram uma das partes mais bem animadas de Ben 10 em si. Era sempre extremamente foda quando o Ben se transformava em algum alien. Sinceramente, uma cena extremamente estilosa. Tipo, quem não ficava hypado quando algo assim acontecia? Agora falando da fase em si, os inimigos novos que vão aparecer nela são os Cavaleiros Eternos. E sinceramente nem tem muito o que falar sobre eles. Porque parte do moveset dele vai ser extremamente parecido com os próprios ETzinhos que a gente viu na fase anterior. Porém com skins diferentes, sinceramente meio que tanto faz. Porque o que vai importar mesmo vai ser o primeiro inimigo tanque que vai aparecer no jogo. São os famosos inimigos que são um pouquinho mais fortes do que os inimigos normais, além de darem muito dano, são extremamente mais resistentes que o normal. Normalmente só o 4 braços consegue bater de frente com esse negócio aqui direito. Agora falando das mecânicas do XLR8, além dele ter golpes que são extremamente rápidos no geral, ele também tem uma mecânica que lhe dá uma desacelerada no tempo para passar por cima dos inimigos. Porém, sinceramente, o XLR8 não é um alien muito bom nesse jogo não específico. Porque além dos ataques dele não serem ágil, algo que atrapalha bastante no jogo que segue bastante o padrão Hack and Slash, ele tem ataques que não surtem muito dano. Os especiais dele não valerem muito a pena de se apostar no geral. A única coisa que realmente vai ser útil de XLR8 são as partes que você precisa dele para fazer alguma coisa na fase. Já que a mecânica deles acelerar as coisas vai poder permitir que você passe por portas que acabam se fechando se você não ficar muito tempo perto delas. Enfim, a gente tem uma sensorzinha de combate e assim terminamos a missão. Mas dando uma resumida bem básica na história, mesmo não sendo lá uma parte muito importante do jogo, a gente descobre que depois de interrogar o Cavaleiro Eterno, o Enoch vai para uma hora 51 fazer algumas coisas. E falando neles, os Cavaleiros Eternos são um dos maiores potenciais desperdiçados em Ben 10. Eles são um grupo ameaçador no clássico, ganham mais destaque sobre seu preconceito com alienígena nas séries futuras, mas fica só nisso. Mesmo com suas várias aparições, a gente nunca teve um vilão definitivo e super fodástico pros Cavaleiros. Até mesmo o Enoch, que deve ser o que o pessoal mais lembra, é muito qualquer coisa. Enfim, Missão da Área 51 é outra coisa também que não tem muito o que comentar. Quer dizer, eu acho que esse aqui é um dos maiores exemplos sobre o quão bonito é a direção de arte desse jogo. Todo o cenário dessa área, além de bastante agradável, passa um ótimo ar de mistério. E quando eu era criança eu passava um tempo terminável nessa parte pra jogar a TCB que era muito boa mesmo. Eu não tinha a mente mais confiável possível também quando eu era mais nova. Eu mesmo tinha uma memória falsa quanto a uma fase específica do jogo, onde você passa e tem vários alienígenas congelados, o que é bem legal inclusive. Mas o destaque que eu lembrava é que o Vulcano estourava esse vidro e você tinha uma mini luta contra ele. Ao menos é legal finalmente conseguir falar sobre isso com alguém, né? Ao final da fase você acaba se contando com o Enoch e nisso não é um boss fight. Bem, seria legal se ele não fosse ridiculamente fácil de se derrotar. Se você ficar de longe só tacando as pedras com 4 braços, ele vira o cara mais bucha do que ele já é no desenho. E pelo visto ele tem um mecha também. Pica. Acho que nem preciso dizer que a próxima fase é uma boss fight super estilosa contra a porra do robô gigante Cavaleiro Eterno. Nenhuma dessas palavras está na Bíblia. No geral, o boss fight é até que bastante ok.
A mecânica vai funcionar e você espera ele atacar enquanto ele se prepara para o próximo ataque e você causa dano. Após tirar certa parte da vida dele, ele vai se encostar com os postes de energia e quando você ativar o mecanismo vai conseguir fritar alguma parte dele. E praticamente vai seguir esse ritmo a boss fight inteira. No geral, mesmo que marcante, acaba por se tratando de uma boss fight bem simples. Marcante por quê? Simplesmente por causa disso aqui. Após as suas mais lindas que já vi no videogame, o Ben acaba ganhando um alienígena novo. Esse alienígena é o Bola de Canhão! O Gold, simplesmente os alienígenas mais piques do clássico. Eu simplesmente amo essa bola amarela. Junto a isso, vamos ter uma fase que é basicamente uma rede de inimigos. Pra você testar o novo alienígena e, bem, como eu explico que ele é simplesmente o melhor alienígena do jogo. Ataques com área absurda, dano muito bom e como simplesmente fodásticos. Ele consegue ser ainda mais rápido atacando que os R8 no jogo. O alienígena perfeito que não tem como, cara. Derrotando os inimigos, a fase acaba e a área inicial também. E agora temos maior acesso ao mapa. Marcadores azuis são as fases normais. Os vermelhos de raids e os de caveira são boss fights. No geral, essa tela é simplesmente nostálgica. Indo pra São Francisco, o portal do unificador se abre do absoluto nada e o Kevin aparece dizendo que quer vingança. Ah, e vem essa coisa junto dele. Lembre-se dela, porque ela vai ser bastante importante. Durante essa fase, vamos aprender algumas mecânicas do bola de canhão para passar pelo cenário. Uma delas, as famosas rampas que você usa a habilidade de rolar te permite passar por outras áreas do cenário. Após isso, a gente descobre que o Vumax foi ser encostado pelo Kevin. E agora a gente vai ter que ir atrás dele. Pelo realmente vai ser jogável? Aham, vai sim, pode confiar. Enquanto a gente anda pela fase, vamos encontrando diversos inimigos usando os poderes de planta. Inclusive, quando eu vi essa porra, eu jurava que o Bestia seria jogável. Ai, como eu era idiota, viu? E por algum motivo eu tinha uma dificuldade do cacete por esse puzzle. A nível de considerar ele o mais difícil do jogo. Eu não sei se pelo meu controle teve déficit na época ou por eu ser ruim mesmo. Isso era insuportável pra mim no geral pra passar. A boss fight contra o Kevin é simplesmente fodástica. Além de uma trilha sonora muito foda, ele tem um moveset pique e ataques muito irados. E falando nos ataques, quantos aqui não foram iludidos achando que os alienígenas que ele usa poderiam ser jogáveis uma hora? Ai, é foda, viu? Derrotando o Kevin, o Vomax manda um moleque de 11 anos pra uma dimensão cheia de criminosos. E bem, eu não vou muito me estender porque é besteira. Fica pior com algumas coisas que adicionaram se fosse alienígena e supremacia, e teve que ver o Miniverso meter um retcon podre pra deixar isso mais aceitável. Sinceramente, dane-se. Ah, e o Kevin é meu personagem favorito, principalmente por conta de força alienígena. Ô Ben, eu acho que eu vou dar uma surra na sua avó! Terminando a fase, a gente descobre que a cidade foi totalmente tomada por plantas gigantes. E cabe a gente limpar essa bagunça, como sempre. Todos os inimigos aqui são aquelas bestas versão planta e mais um tanque cacto gigante. Que deveria ser difícil, porém o Bola de Canhão tem o ataque dos 3 triângulos dele que é totalmente bugado. Se você usar esse ataque em um certo ângulo, ele simplesmente derrota a vida de qualquer inimigo. Isso vale ainda mais para esse grandão que ele tem uma hitbox enorme. Tipo, olha isso que ridículo. Anos se passaram e eu sei exatamente como passar essa boss fight, mas foda-se, ela simplesmente continua cinema pra um cacete. A ideia principal desse inimigo é que você precisa usar um pouco mais de estratégia para derrotar ele. De início ele ataca se você chegar perto, e depois prepara ataques de longa distância. A dica é basicamente, destrói as bolas com as pedras de 4 braços, e quando ele estiver atirando, você aproveita os ataques de tornado do bola de canhão, já que quando você usa ele, você não leva stun, isso te permite destruir até 3 bolas dele de uma única vez. Após destruir as bolas, você libera algumas jumps para conseguir usar com bala de canhão, e o que causa dano para também finalizar a boss fight dele. No geral não tenho o que dizer, ela é definição pura de marcante.
E com isso ganhamos esse pó selvagem. Sim, eu sei quanto que é questionável numa série onde tem diamante, besta, fantasmático e vários outros alienígenas bem mais importantes para estarem antes desse pó selvagem. E a única justificativa para ele estar ali é a temática da fase e alguns puzzles que ele resolve depois. Mas você se esquece o quanto que ele é, tipo, muito bom de se jogar. Todos os ataques dele possuem um alcance ótimo, skills criativas, e ele é simplesmente muito divertido de se usar para combate. Mesmo estranhando a presença dele no jogo, eu desde que era criança soube aproveitar e apreciar o quão bom é se jogar com esse ET. Você subestimou demais o Cipó Selvagem, principalmente nesse jogo aqui. Pelas cutscenes a gente descobre que toda essa merda tá sendo causada pelo Vilgatsky, que abre um portão enorme para engolir a Terra. Ah, e o Fantasmático tá junto dele. Nessa missão a gente vai ter as primeiras mecânicas do Cipó Selvagem sendo introduzidas pra gente. Que no caso é de se agarrar nessas coisas que estão no cenário para alcançar locais mais altos. Inclusive, tem uma área bem específica que era simplesmente um inferno para passar no emulador. Nessa fase vamos ter introduzidos o lobisomem e a múmia. Exatamente, os alienígenas dos arcos dos monstros de Ben 10, que era meio que meu arco favorito da série clássica quando era criança. Eu acho foda pra cacete que é um desses alienígenas. Pena que aparecem poucos no geral. Uma curiosidade inclusive é que eu achava quando era mais nova que a variação dos inimigos é nas formas supremas deles. Pô, tá ligado a minha, não é? Toda a direção de arte dessa parte, inclusive, é boa demais. Todo o cenário mais escuro, as cavernas, etc. Tudo é muito bonito mesmo. Após fazer uma pausa que eu também achava difícil pacas antigamente, a gente acaba se encontrando com um Rex na caverna. Ele é uma boss fight até que bem legalzinho, eu curto parte das mecânicas que ele usa, mas tipo, quem se importa com o Rex? A maioria aqui só se lembra de mágicos em BDs no máximo em Can 3, que era 1000 vezes mais interessante que ele. Derrotando ele, descobrimos que ele estava sendo possuído pelo fantasmático Keyforge. Meu Deus, nem aqui o cara é respeitado. Meu Deus do céu, não sobrou nada. A fase seguinte é na base dos encanadores, já que nosso fantasma camarada ajudou o Vilgax a roubar algumas coisas, se aproveitando da habilidade de tangibilidade dele. Acho que não ironicamente um dos mapas mais memoráveis do jogo. A parte das estátuas que são destrutíveis é bem legal. E aqui temos o Frankenstein sendo introduzido como inimigo. O alienígena que eu achava muito foda, que o visual dele e a minha IBS simplesmente me virar fanzaça desse ET. Não tem muito o que comentar dessa fase, além do fato que eu fiquei uma semana inteira procurando onde ficava a carta de summon nessa parte quando era pequena. E essa parte do trem, se você tiver skill no 4 braços, você consegue simplesmente fazer isso. Tá aí, uma boa fight que tinha ótimas memórias e a nostalgia me fez ter um baque. Quer dizer, pra começa até que bem. O fantasmático começa a possuir alguns aliens e você precisa derrotar eles pro boss sair de dentro e você causar dano no Coro do Sol. Depois ele quebra o show e também tem uma parte que eu gosto, que é a do pouso pra você conseguir liberar ele da proteção, que eu sempre travava quando jogava, mesmo sendo ridiculamente fácil até. A hora mesmo que acabei quebrando a cara foi quando eu tive que lutar X1 contra o cara. E bom, essa parte é muito chata. Os ataques dele não são legais e as skills que você precisa de uma estratégia melhor pra vencer, além de serem chatas, ela sempre quebra o fluxo da luta, já que nem a menos a arena é legal. Agora você deve estar pensando, nossa, a gente vai liberar o fantasmático e com algum alien monstro, não é mesmo? Na verdade, você vai acabar ganhando o controle mestre, que é a partir daí que o jogo vai ficar um pouquinho mais chato. Tipo, não me entenda mal, é um poder legal pra CT e deixa as lutas ainda mais dinâmicas, porém não combina como recompensa pra uma fase. Talvez como extra, então algo no final funcionasse, mas assim não dá. Se a gente ganhasse pelo menos mais 2 aliens novos depois disso, eu tenho total certeza que o jogo não teria tantas reclamações de virar monótono depois de certa parte. Mudando de área, a gente acaba se encontrando com vários animais misturados com alienígenas do relógio. Pior, alienígenas não estão no jogo. Parece que fazem de propósito para provocar. Uma ideia que eu dou para vocês nesse puzzle, essa parte específica não é para você acertar todos ao mesmo tempo. É uma sequência que você precisa, que é essa daqui. Não perca tempo que não perdia muito quando jogava. Falando em dicas também, essa parte você só precisa ativar as alavancas. Você só vai perder tempo, muito tempo mesmo, se ficarem focando em matar os ETs mutantes. Após isso, alguém acaba sendo sequestrado pelo Doutor Animal. Após isso, o Voax já acaba indo para o pântano atrás da localização dele. Uma fase tem o que no geral. Além das partes que tem o Tabocaína, que não tem nada de muito memorável que aconteça nela. No final dela, a gente vai acabar lutando contra o Clancy, o homem-inseto lá de Ben 10 clássico, que só tem tipo umas 3 aparições no desenho inteiro. Nem mesmo no Universo ele aparece. As mecânicas dele também não se salvam, é só ir batendo que a gente resolve tudo.
E com algumas skills OPs que você acaba ganhando com chama, muita coisa no jogo fica absurdamente fácil. E isso inclui essa boss fight. E com isso a gente acaba indo pra cidade até a localização do Doutor Animal. E olha só. O jogo provocando a gente de novo, colocando aliens que não são jogáveis como inimigo. Nenhum diabo tem que ver tamanha audácia. Uma coisa que eu sempre achava esquisita nessa fase era uma parte que a gente ficava preso dentro de uma casa. Quando a gente saía, a cidade simplesmente estava nesse estado. Tipo, que porra é essa? Sei que o Doutor Animal tem força, um bacacete, mas pra fazer esse estrago assim em tão pouco tempo, ele tem algum poder que eu não sabia por acaso? Então as partes de se pendurar com cipó selvagem e de subir ao navio, que eu achei bem legais. Tem algumas coisas meio engraçadas pra falar. Por algum motivo o Doutor Animal tá com o design do Ben 10.000, algo que sempre estranhei, porque além disso o Vilgax ele também é assim. E outra que eu simplesmente tinha vontade de quebrar a TV quando eu não conseguia acompanhar ele direito e você precisava derrubar ele, o arrombado começava a se rebolar a bunda pra te zoar. A boss fight dele é até que bem legalzinha, bons golpes e também apresenta bastante mecânicas legais. Além de, claro, ter simplesmente essa finalização aqui. Com isso a gente ganhou energia finita no relógio. E agora vai ficar muito, mas muito fácil mesmo. Porque se antes o que pedia a gente de ficar usando as esquemas OP do Chama era a energia do relógio, agora a gente pode usar e abusar disso quanto que a gente quiser. E nem preciso explicar o quanto que isso é absurdamente OP. E uma dica que eu dou pra quem joga em emulador. Fique muita gente quando vai ficar nessa parte, deu umas travadas absurdas. A dica que eu dou a você é pra você abaixar a qualidade da imagem nas configurações do aplicativo. Eu resolvi bastante problemas relacionados ao lag, principalmente nessa fase aqui. Agora vamos chegando nas fases onde as coisas começam a se arrastar um pouco no jogo. Infelizmente o controle mesh e a energia infinita não são extras bons o bastante para a gente conseguir manter a gente animado dentro do jogo. A cidade está sofrendo uma invasão em massa por conta dos Vilgax e a gente vai ter que descer o cacete em tudo que aparecer na nossa frente. E também a gente introduziu o primeiro tanque lá do exército do Vilgax, que é esse no vulcano aqui nefado. Ele no geral é bem fácil, o problema é mesmo a versão evoluída dele, que se você demora em ter um ataque, que ele simplesmente mata você na versão alienígena e dá zero a sua vida com o Ben 10. A fase no geral não tem muito o que falar. Só alguns puzzles que eu simplesmente achava um inferno pra passar com o mais nova. Dessa vez realmente era difícil. Eu não tô dando muito destaque pra história desse jogo, mas isso aqui é especial. Basicamente o Vilgax que abriu um portal gigante pra jogar até no unificador e a gente precisa entrar na nave dele pra impedir. E a ideia do Ben é simplesmente invadir uma base do governo pra roubar um foguete. É o Ghost, não tem como. Após simplesmente ser burro e morrer das formas mais idiotas possíveis e ficar travada também nas coisas mais idiotas possíveis, a gente tem uma boss fight contra o Six, que é tipo a coisa mais fácil do mundo. Você simplesmente dá uma surra histórica nesse boss aqui. Depois de roubar com sucesso o foguete, invadimos a nave do Vilgax, pra meter o cacete nele enquanto o Vomax e a Gwen desativam o portal. Essa boss fight aqui resume e muito o sentimento de nostalgia sobre o quão marcante parte desse jogo é. Mas dessa vez a boss fight realmente é muito boa. E parte do sistema dela vai ser o Vilgax no início ficar mais forte. Gigante, enorme. E você tem que descer a porrada nele até que ele fica do tamanho normal de novo. Ele vai voltar pra máquina pro seu tamanho normal e ele vai recuperar a vida. Mas você pode impedir isso se apertar os interruptores a tempos. O que vai impedir dele se curar e iniciar a segunda parte da boss fight dele. Onde ele vai ficar voando e você tem que ficar usando as rampas com bala de canhão para atingir ele no ar, para depois descer ainda mais o sarrafo nele. Depois vamos para a última parte da boss fight, onde ele começa a encher o cenário de energia e você precisa usar o cipó selvagem para se pendurar e atingir ele no ar para trazer a boss fight para a terra firme de novo. Ela literalmente reúne todas as mecânicas que aprendemos durante a gameplay. É uma boss fight ótima, muito boa e uma ótima finalização para o jogo.
Após ela, a gente consegue derrotar o Vilgax e conseguimos recuperar parte dos cristais do Omnitrix. E pera, com isso a gente finalmente vai ganhar aliens novos? Não, é só bait do jogo mesmo. Coisa a gente tenta pegar a nave da Pau e é sugado pro Unificador, ao invés da Terra. Com isso a gente tem uma cena pós-crédito do Vilgax todo fugindo se regenerando, falando que vai voltar. Uma curiosidade engraçada, inclusive, que você consegue liberar essa cena nos extras antes mesmo de zerar o jogo. A gente também libera uma fase extra que não é canônica, não. Mas enfim, ela é basicamente o Aid com todos os inimigos que a gente já derrotou aparecendo, e tem uma versão extra dessa fase, onde a gente tem que fazer uma boss rush contra todos os bosses aqui que Time Event, que também é bastante legal. Mesmo que você acabe derretendo a vida deles por causa dos ataques dos chamas. Bem desse Protector of Earth é inegavelmente um puta jogo foda. A gente tem uma gameplay muito marcante e gostosinha, tem ótimos gráficos, bons inimigos e boss fights muito legais, e tem uma campanha que mesmo chata a partir de certa parte, diverte muito e é bastante legal de se passar. Eu concordo nem um pouco com as pessoas que dizem que foi um jogo que envelheceu mal, inclusive eu acho uma puta borrada. No final das contas, pra mim pelo menos, bem desse Protector of Earth, o clássico de PlayStation 2, é um... Primeiro de tudo, eu peço mil desculpas pela demora do vídeo, de verdade. Rolou tanta, mas tanta coisa ao mesmo tempo na minha vida pessoal que eu tava capaz de achar que ia ficar maluca. Além de alguns problemas de produção, já que eu edito pelo meu celular, quase nunca tem espaço, e bem, tive que emular o jogo por ele também. Além de eu mesmo não estar muito satisfeito com a qualidade dos vídeos e querer dar mais tempo e atenção para que eles fiquem melhores. Hoje já deve ter percebido a melhora no microfone e provavelmente no próximo vídeo do canal também tem uma mudança radical no estilo de edição. Enfim, estarei esperando vocês. Também obrigado por continuarem me apoiando mesmo com sumiço. A ajuda de vocês que me faz querer continuar a fazer vídeos. Nas últimas semanas o canal bateu 200 seguidores e 2 vídeos aqui no canal conseguiram bater pela primeira vez a marca de 1000 views. E de verdade, eu tô muito feliz com isso. Obrigado por terem visto até aqui. Não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal, compartilhar e hypar. É o único botão que vocês clicar que já vão ajudar bastante no alcance do vídeo. Mas então é isso. E... Mas eu não queria festa!